Graça e paz, querido jovem, que bom ter você aqui de novo. Nossa atual série, O que falta? Hoje é nossa terceira aula e eu começo fazendo uma pergunta. Num jogo rápido, quais são os seus maiores sonhos? E aí, o que vem à sua mente? Acho que dificilmente vem palavras como missão, propósito, chamado, o desejo de Deus, a vontade do Senhor, realizar algo em Deus, os 5 ministérios de Efésios. Estou errado? Eu te convido a meditarmos junto nessa terceira aula. Estamos próximos de responder a nossa tão importante pergunta, mas eu peço paciência, nós vamos chegar lá. Pregue aí a palavra de Deus e venha comigo. Pegue aí um papel e caneta, faça anotações pontuais, é uma forma de Deus falar ao seu coração. Pegue aí agora a tua palavra, a Bíblia Sagrada, Mateus 13, isso mesmo, Mateus capítulo 13. Abra aí junto comigo. Eis que um semeador saiu a semear, e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Mas saindo o sol, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra, e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes, e outras a 30 vezes. Bem, querido jovem, nós vamos falar hoje de 3 pontos. Mas hoje vou falar 3 grupos. Você viu a parábola do semeador, quando o semeador saiu a lançar sementes pela terra, e aí ele encontrou vários tipos de solo. É um paralelo com os grupos que eu vou falar hoje. O primeiro grupo que eu quero falar, nosso primeiro ponto, é da multidão. Por quê? Quem é a multidão? A multidão é aquele grupo movido por urgências. A multidão, ela segue a Cristo, mas a multidão tem um desespero dentro de si, circunstancial. Talvez você já encontrou pessoas assim. Se algo não acontecer em 6 meses, a minha vida não funciona. Se algo não se concretizar esse ano, eu vou ter sérios problemas. Até parece um pouco aquele hábito de concurseiro, né? Se eu não passar nesse último concurso, minha vida terá outro rumo. Mas não funciona assim na palavra de Deus. Mas a multidão, que é um dos grupos que segue a Jesus, ela andava exatamente dessa forma, né? A multidão falava, eu tenho uma circunstância, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma urgência desesperadora e eu vou seguir Jesus porque eu creio que Ele vai me ajudar. O intuito da multidão é apenas esse. A multidão é essa semente lançada à beira do caminho, que as aves vêm e pegam, essa semente que não cria raiz, essa semente que ouve, mas não entende, essa terra que não dá fruto, que ela bebe a água, mas nada acontece. Né? Então, o que falta a essa multidão? A nossa pergunta tem a ver diretamente com os 3 grupos que eu vou falar hoje. Mas de cara eu já te mostro. O primeiro grupo, a multidão, não tem essa resposta. Né? Você não pode ser multidão, muito menos andar com multidão. Essa multidão, que é uma das características mais marcantes, é a urgência, é o desespero, é a alavanca circunstancial de algo por resolver instantaneamente. Parece um pouco com o evangelho pregado para você, jovem, hoje em dia. Como esse evangelho está se difundindo entre os jovens, né? Um evangelho que tende a resolver carências urgentes dos nossos jovens. Mas lembre-se, a caminhada com Cristo não se resolve num dia, em 2, ou nenhum alvo. É uma vida. Né? Pegue aí a sua palavra mais uma vez e leia comigo. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho.
A multidão, ela não sustenta a semente. A multidão, ela deseja roupa, ela deseja lazer, a multidão deseja suprimento de suas carências, mas a multidão, ela não consegue andar com Cristo. Ela não consegue ver nada além em Cristo. A multidão muitas vezes está na igreja em prol das campanhas, em prol de alguns alvos específicos ali, momentâneos, mas a multidão não entende o que é a igreja, não entende o que é o corpo de Cristo, ela não entende o sentido de tudo aquilo, ela olha para a figura do pastor e não entende porque devemos obedecê-lo. A multidão é puramente natural, carnal, cheia de necessidades. Então a nossa resposta, o que falta, não se resolve com a multidão. A multidão continua com essa falta. Mas eu creio, jovem, você não é multidão. Mas vamos para o nosso segundo grupo. Qual seria? O seguidor ocasional. Vamos lá? Quem é o seguidor ocasional? Se antes nós falamos da multidão, que é urgente, instantânea, quase um fast food gospel, o seguidor ocasional ele tem um pouco mais de paciência. Sabe, ele espera mês, um ano, 2, 3. O seguidor ocasional faz algumas campanhas. O seguidor ocasional, ele até te impressiona no começo. Porque ele é o mais dedicado, ele é o mais assíduo. Ele chega até a ser constante. Ele tem aquele gás inicial. Mas o seguidor ocasional, ele tem um problema grave. Ele se prepara para uma vida cristã como se fosse uma corrida de 100, 200, 300, 400 metros e só. Mas a vida cristã não é assim. Paulo diz que a vida cristã é uma maratona. Não é isso? O seguidor ocasional, ele se compara a um balão. Sabe aquele balão que você enche, e de repente você solta e ele esvazia no momento? Esse é o seguidor ocasional. Jovem, você não pode ser um seguidor ocasional. Eu sigo a Cristo até casar, porque eu estou orando pelo meu casamento. Eu sigo a Cristo até a bênção da minha faculdade. Eu sigo a Cristo até comprar um carro. Eu vou fazer essa campanha de 7, 10 semanas até conseguir o meu alvo. Olha, jovem, não distorça essas coisas. Não estou indo contra as campanhas. Você pode fazer campanhas, mas você não pode viver fazendo só campanhas. Você não pode orar só quando tiver campanha. Você não pode buscar a palavra de Deus só quando tiver campanha. Você não pode ser intenso com Cristo só quando tiver um alvo específico e até que aquele alvo se cumpra. O seguidor ocasional também não responde a nossa pergunta. O tema da nossa série, o que falta? Mas eu quero dizer para você, isso continua faltando ao seguidor ocasional. A multidão não responde essa pergunta. O seguidor ocasional também não responde. Por isso que o seguidor ocasional é alguém frustrado. Com o tempo, o seguidor ocasional vai se tornar frustrado. Como aquele jovem rico, ele vai se aproximar e falar, eu faço isso, eu venho para a igreja, eu participo de muitos cultos, eu participo até das campanhas, eu participo de um ministério, mas eu já estou 3 anos aqui na igreja, fazendo de tudo, seguindo a Cristo, e nada acontece na minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde, eu não quero mais saber de Jesus. É triste, mas o seguidor ocasional em algum momento termina abandonando a fé. Jovem, eu creio, você não é um seguidor ocasional, porque você é alguém que encontra respostas, né? Pega aí a palavra de Deus e leia comigo. Mateus 13, versículo 22, a palavra diz assim: E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e engano das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Esse é o seguidor ocasional. A palavra não se desenvolve, ele não amadurece. Por quê? Porque ele tem cuidados quanto às coisas dessa terra. Ele tem anseios. Os seus anseios são maiores do que o seu desejo de conhecer e permanecer em Cristo. Então, jovem, não seja um seguidor ocasional. Assim como eu disse para você, não seja multidão, não seja também seguidor ocasional. 2 grupos sem resposta. Mas vamos para o terceiro grupo. Nossa resposta está chegando. Glória a Deus, e eu fico muito animado. Qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é o discípulo. Que coisa boa, né? Se você tem uma multidão que é urgente, uma multidão que vive clamando por coisas rápidas, mas não tem resposta, e se você tem um segundo grupo, que é o seguidor ocasional, que anda, mas sem propósito, ou que tem um gás, né? Aquele gás inicial, mas logo perde a empolgação e começa a encontrar um monte de defeito, começa a reclamar da igreja, dos líderes. Você também tem o terceiro grupo. O terceiro grupo envolve o discípulo.
E o discípulo é alguém de aspecto maravilhoso. Porque eu não falei com você sobre aliança até agora. Por quê? Porque multidão não faz aliança, seguidor ocasional não faz aliança. Mas o discípulo, sim, o discípulo faz aliança. A nossa resposta, ela só chega a alguém que tem uma vida de aliança. O discípulo não é alguém refém de urgências. O discípulo também não é alguém com um prazo, exigindo um prazo para Deus agir. Muito pelo contrário, o discípulo é a boa terra. A semente cai, ela se aprofunda, ela cria raízes e aí ela dá fruto. O discípulo, aonde ele entra, dá fruto. Não era assim com José, quando foi administrar a casa de Potifar. Onde José colocava a mão, ele prosperava. Ele prosperou a casa de Potifar. José foi para a prisão e ali ele prosperou a prisão. José se tornou governador do Egito e em tempo de seca ele prosperou o Egito. O discípulo é alguém que faz florescer o deserto. Jovem, fale comigo, eu sou um discípulo. Tem que crer, você é um discípulo. Talvez você não se sinta assim, mas agora eu estou abrindo seus olhos. Qual grupo é o seu? O discípulo. Glória a Deus por isso. E por que eu te falo que o discípulo tem a resposta? Porque a multidão, ela não tem relacionamento com Cristo. Ela quer uma bênção e tem que ser rápido. O seguidor ocasional, ele também não tem um relacionamento com Cristo. Talvez ele tenha um relacionamento com a igreja, com os irmãos, às vezes com alguns ministérios, mas Cristo mesmo, ele não tem. Mas o discípulo tem um relacionamento. Você talvez já ouviu falar da intimidade de João com Jesus, de Pedro. Talvez você ouviu aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Isso fala de intimidade, aliança, proximidade, laços entrelaçados fortemente. Este é o discípulo. O discípulo, ele anda com Jesus, ele conhece Jesus. O discípulo conhece as batidas do coração do seu mestre. O discípulo, à medida que ele se aprofunda, ele não faz somente aquilo que lhe é pedido. À medida que ele conhece o seu mestre, ele começa a entender os desejos do coração do seu mestre. Oh, aleluia! Que o Senhor nos torne discípulos. Mas aí talvez você fique com a dúvida. Márcio, mas ainda você não respondeu a pergunta. O que falta? Pois é, o que falta é relacionamento. Mas eu te pergunto, como que nós vamos responder essa questão do relacionamento hoje? Aí entra a nossa resposta. A oração. A oração é o que difere a multidão do seguidor ocasional e do discípulo. A oração é todo o diferencial. Por quê? Porque o discípulo, ele conhece a Cristo. O discípulo entende quem é Jesus. Pegue aí a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus comigo para você compreender melhor qual é a visão que o discípulo tem. A multidão não consegue entender quem é Jesus. O seguidor ocasional se esforça por um momento, mas também não consegue. Mas o discípulo sim. Pegue a palavra de Deus, Mateus 16, versículo 13 a 19, você vai entender como que o discípulo entende quem é Jesus e por isso ele se relaciona. Mateus 16, 13 a 19. Vamos lá para a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Glória a Deus. Esse é o discípulo. Ele reconhece quem é Jesus, o Filho de Deus. Por isso que a multidão, ela quer uma resposta urgente. O seguidor ocasional diz que vai esperar um tempo, depois vai embora, se nada acontecer. Já o discípulo encontra o motivo de uma
vida. E então ele decide se relacionar profundamente com o seu mestre. O que falta à nossa juventude hoje? Se relacionar profundamente com Cristo. Mas que tipo de relação é essa? Essa relação é feita através da oração. Uma vida de oração constante, uma vida de oração sistemática, uma vida de oração profunda, uma vida de oração indisciplinada. Essa vida de oração vai orientar a vida do discípulo. A multidão é orientada pelas suas urgências. O seguidor ocasional é orientado pelos seus prazos. O discípulo é orientado por um relacionamento profundo. E hoje, esse relacionamento profundo é alcançado através de uma vida de oração. Está melhorando, né? Começou a derramar uma luz aí no seu coração. Poxa, eu creio que grandes coisas Deus ainda vai fazer. Continue conosco. Nós vamos agora para a nossa quarta aula. Mas antes eu vou deixar as perguntas aqui com você. Mas eu peço com carinho, entre lá no nosso canal, dê o seu like, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, deixe esse conhecimento tocar o coração de outros jovens. Eu creio, Deus está levantando, é o anseio que Deus colocou no nosso coração, levantar uma geração de jovens intercessores, porque eu creio, homens de oração são os líderes de amanhã. É algo que Deus colocou firme no nosso coração. Entre também no nosso site, voltandocasa.com. Lá você vai ter podcast, você vai ter pão diário, você vai ter livros para baixar no seu smartphone. Cadastre lá o seu e-mail. Vamos trabalhar juntos, vamos crescer. E tem uma surpresa ao final desta série, na nossa quinta aula. Eu vou revelar só na quinta aula. Então fique conosco, né? Mas por hora, pegue aí papel e caneta. Vamos para as nossas perguntinhas. Primeira pergunta: como os três grupos orientam suas vidas? Segunda pergunta: por que o seguidor ocasional é um seguidor apenas de pequenos períodos? Terceira pergunta: qual dos grupos segue a Cristo pelos motivos corretos? O que isto altera na sua perspectiva de vida? É isso, foi ótimo estar com você. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e esperamos você na próxima aula. Amém? Nossa quarta aula será impressionante, porque eu falei para você que o que falta é oração. Comecei a te responder. Agora você vai ver o poder da oração na vida de alguém, na vida de um discípulo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Até a próxima. Fique aí nos jovens de joelhos. Amém. Tchau.